porque é um assunto que eu não sei se eu faria de outra maneira. Então, só vou deixar uma boa tarde para quem vê isso depois da gravação. E a gente vai falar hoje de um assunto interessante, que é a continuação desse assunto que a gente vem em torno do Kriya Yoga, do capítulo da prática, né? Que é lá na parte do capítulo do método, e esse Yoga da prática, o Kriya Yoga, e esse assunto ele caminha na direção do desfrute, falar do desfrute. Então, já comecei falando, antes de começar a gravar, comecei a falar de cultura indiana e de mitos, né? Uma história importante é a história de Prashna, que é a dos dois pássaros, é a história dos dois pássaros. Eu posso voltar nisso mais tarde, mas já só assim como um lembrete para a gente voltar nisso em outra hora e tal, né? Tá registrado. Essa história é importante para a gente entender esse assunto. Ele já fazia parte do campo, do meio, caldo de cultura em que esse texto, esse pedaço dos sutras que a gente vai tratar hoje, foi desenvolvido. Então, essa história faz parte dessa percepção de yoga que Patanjali desenvolve. Lembrando sempre dos mestres, daqueles que vieram antes de nós. Aí hoje a gente pode homenagear o Satish Kumar com esse filme sobre o chamado humor radical recente, não sei de quando é o filme, mas deve ser recente, o Ibs ter trazido agora, parece que pode estar em algum streaming, e é do período da Guerra Fria, a história dele, né? Então é bem interessante. Não, desculpa-me, eu acho que eu não fui claro e levei a você a confusão. O período da história não é do período da Guerra Fria. O filme aborda um período da Guerra Fria em que ele faz essa caminhada de 13 mil quilômetros, seguindo uma orientação do próprio mestre dele, que foi aluno de Mahatma Gandhi. E o filme é sobre um mestre, né, que hoje ainda é vivo, radicado há 50 anos no Reino Unido, que abriu diversas fundações promovendo a paz. E uma das fundações que ele ajuda na Índia é exatamente a distribuição de sementes. Muito interessante. Esse é um assunto, e para o indiano, semente é uma das coisas mais importantes, mais sagradas que tem. Os bidya, sementes. Então, pelo menos aqui a gente aproveita para homenagear um deles. Eu vou fazer aquela leitura de sempre, aquela nossa leitura preliminar, pegando desde o primeiro sutra do capítulo 2, para a gente ter o capítulo na cabeça. Então, vamos lá. O capítulo 2, né? Sutra número 1. Ajustamento da ação é o sacrifício purificador, a busca do saber interior e a entrega ao Ishvara. Tem por finalidade produzir o samadhi e minimizar as perturbações. Falta de sabedoria, egoidade, desejo, aversão e desejo de pertencimento são as 5 perturbações. Falta de sabedoria é o ponto de mais perturbações, quer estejam adormecidas, enfraquecidas, isoladas ou totalmente ativas. Falta de sabedoria é a percepção de eternidade, pureza, bem-estar, divinidade, naquilo que é perecível, impuro, desagradável e não individual. Aí ele vai explicar cada uma desses kleshas, né? Dessas afetações, dessas perturbações. Egoidade é a identidade aparente das formas da percepção pura com as do instrumento da percepção. Desejo é o que decorre da experiência do prazer. Então, reparem aqui que o termo é raga, né? É interessante. Esse termo é o que a gente usa, por exemplo, na música. Né? Aversão é o que decorre da experiência do dukkha, pode ser sofrimento também, desconforto. Da mesma forma, o desejo de pertencimento surge por seu próprio impulso, até mesmo nas pessoas instruídas. Essas provações estão destinadas a ser destruídas pelo ressurgimento de suas próprias manifestações quando se tornarem sutis, né? Sushma. Dhyana, pode ser meditação, destrói essas manifestações, né? As manifestações dessas aflições.
Eu eu não vou me estender em Diana. Acho que a gente escrevi alguma coisinha no grupo para vocês, espero que mais ou menos tenha ficado claro. Diana não é exatamente o termo meditação para Patanjali, embora em cultura indiana, quase todos os textos que vocês forem encontrar, vocês forem ler, provavelmente a tradução, a palavra meditação está traduzindo Dhyana. A menos que esteja traduzindo uma palavra, esteja fazendo uma má tradução, né? Por exemplo, hoje em dia se utiliza muito Darshana, e é muito comum dentro da cultura budista, até fora do dia, se utilizar Darshana, porque eu ouvi um barulhinho, eu não sei se alguém levantou a mão. É o Ives, talvez? Será que alguém levantou a mão? Eu mandei uma mensagem só, enquanto você falava. Você quer falar agora, Ives, ou quer só deixar a mensagem registrada? Não, de maneira alguma, é só fechando, porque eu gosto de fechar, fazer a gestalt. A gente estava falando do assunto, já mandei o link do filme e vai entrar na plataforma Aquarius, 15 de novembro, do filme. Então, tem todas as informações. De modo algum, problema nenhum. É que como eu fiz uma observação que poderia ser polêmica, então eu talvez esperei uma reação sua, eu estava na defensiva. Mas fica à vontade para me interromper, tá bom? Então, é muito comum o termo, por exemplo, a minha experiência, a minha leitura a respeito disso é limitada. Eu li no Eliade, no Imortalidade e Liberdade, Mircea Eliade, o uso do termo Darshana para designar o que hoje em dia a gente chama de dhyana, meditação. É muito comum isso que eu saiba dentro da cultura budista, porque o termo Darshana significa perfeita visão de Buda, por exemplo. Certo? Darshana significa visão mesmo. Darshana é um ponto de vista. Darsh é o verbo ver. Então, Darshana é uma visão. É comum se ter essa noção. É uma noção da cultura indiana. Uma visão forte de alguma coisa, visão mística de alguma coisa, é uma forma de meditação. Estabelecer a visão do Buda Avalokiteshvara, o Buda da Paixão, e imaginar cada detalhe dessa imagem e ter isso com muita força, é uma forma de meditação. É uma forma de meditar. A dharana, que é a visão focada, é um elemento da meditação. Isso a gente vai lá na frente. Eu estou talvez diversando de novo, por isso é bom deixar esse assunto um pouco mais para frente. Mas o termo mais correto dentro da cultura indiana para meditação é dhyana, que significa basicamente manter o foco por algum tempo, né? Tem a noção plural. E existem esses outros termos, e para Patanjali, Dhyana é apenas um aspecto da meditação. A meditação é composta por 3 aspectos, então isso a gente vai ver no capítulo 3, né? Dhyana, Dharana e Samadhi. Então, Dhyana é esse aspecto que o próprio Patanjali utiliza como meditação em várias partes da obra, mas quando ele explica de fato a meditação, ele coloca ela como um componente da meditação completa. Então, deixando essa de lado, né? Voltando para a leitura, que a gente já começa sutras novos. Eu também vou fazer uma leitura sem me focar muito nas traduções, me focando mais no conteúdo, porque a gente tem uma série de comentários para fazer. Pelo menos eu vou tentar aproveitar o máximo possível os comentários que o Carlos faz na tradução, porque é um trecho difícil de traduzir, talvez assim fique mais claro. Ele vai começar a falar aqui do recipiente do karma. O recipiente do karma é a raiz das perturbações e deve ser percebido como a origem do visível e do invisível. Então, esse trecho aqui ele permite múltiplas interpretações, e eu acredito que o texto tenha sido escrito com essa intenção, inclusive. Karma Shaya, aqui, eu faço aqui o mesmo, é a Shaya e não Shaya, tá? É a Shaya. O recipiente do karma, Arshaya, é o recipiente do karma. É como se fosse uma tigela que a gente guardasse as nossas ações. Então, isso vai dar espaço para uma interpretação a respeito da noção de karma, como aquilo que é, como se nós, de fato juntássemos, fizéssemos um depósito, fizéssemos uma conta, como se fosse uma conta bancária das nossas ações, e que isso produzisse uma série de consequências na nossa vida. Essa é a interpretação possível, mas
sendo bem fiel à leitura dos sutras, ao que os neos estão dizendo, nós devemos perceber essa raiz das perturbações, que é o tal do Karma-chaya, como a origem visível e do invisível. Ele está fazendo uma leitura aqui, mais uma vez, de uma filosofia da percepção. Ou seja, a nossa percepção, ela está fundada nessa sequência de ações pelas quais nós passamos, e esse depósito de ações produz as perturbações. Então, na lógica dos sutras, a gente tem que se livrar do recipiente do karma, livrar do karma, ele é possível agir com ele, é possível se livrar dele, é possível superar o recipiente do karma, a tal da libertação, a tal do moksha. Tá? Então, não é uma coisa a qual nós estamos vinculados necessariamente, e a superação ela não depende ela depende mais de uma percepção diferente das coisas do que de uma superação massa, no modo de agir. Mal comparando aqui, eu vou usar isso de comparação porque eu prefiro esclarecer bem. O pensamento que chegou para o Ocidente, na lógica reencarnacionista, que chegou para o Ocidente, as pessoas imaginam, bom, então eu acabo sendo filho de fulano, porque de repente aquela pessoa me fez mal, e aí ela, sendo minha mãe ou meu pai, ela pode me fazer bem, ela pode compensar o que eu fiz na vida, e não é do que o Sutra está falando. Tá? Essa é uma leitura comum no pensamento indiano, não é a leitura, mas não é nem a definição de karma. Né? Karma é a ação. E ação de um tipo específico, né? É a ação que se visa um resultado. É uma ação ritualizada, uma ação sacrificial. É uma ação que tem quando a gente faz as coisas com um determinado objetivo em mente. Então, eu faço tal coisa para ter um resultado. Isso é karma. E o recipiente do karma é esse fazer as coisas vinculado aos resultados. Portanto, um pensamento proativo, pensando no que a gente vai fazer daqui para frente. Não é uma lógica de saldar dívidas com o passado. Não, isso não aparece no Sutra. Mas, de fato, as coisas com as quais nós nos vinculamos produzem perturbações na nossa mente. Nos livrarmos dessas perturbações depende de arrancar essas raízes, por assim dizer. Isso, de fato, produz, para Patanjali, todo mundo do lado de fora, né, no mundo exterior, tudo é construído a partir dessa sucessão de ações. Né? A causalidade, por assim dizer, ela depende da nossa percepção. Né? Nós construímos o universo, externo e interno. Né? Nós somos os próprios criadores. Então, nessa raiz da realidade que nós temos, o amadurecimento dos frutos se expressa como nascimento, duração da vida e desfrute. Aí ele faz aqui Carlos faz duas observações, né, para esses dois sutras. Quanto ao recipiente do karma, o Karma-chaya, ele diz que o Karma-chaya é a mente desconectada do cérebro. Então, a mente, quando ela não está focada no eu, ela produz essas ações que buscam resultados. Uma mente vinculada aos resultados, vinculada ao mundo exterior. Então, ela é uma mente voltada para os resultados das ações. Essa mente é que constrói a geografia da nossa vida objetiva e da nossa vida subjetiva. Então, a nossa mente constrói o nosso mundo. Não sei se você já tiver, eu tenho refletido um pouco sobre isso essa semana, meio talvez me inspirando no que eu tenho que conversar com vocês, mas eu fico pensando em como pessoas vivem mundos diferentes. A gente convive com todas as pessoas que a gente encontra no dia a dia, elas estão como se fossem dimensões completamente diferentes, como se fossem mundos completamente diferentes, vivendo realidades completamente distintas das nossas. Não só porque a vida delas é diferente, mas elas enxergam tudo de uma maneira diferente da gente. Cada um enxerga o mundo de uma maneira completamente diferente. Então, de fato, é como se fosse a origem do visível, essa série de coisas pelas quais nós
nós passamos e como nós enfrentamos essas coisas. Quanto à segunda parte do que ele está dizendo, né, do Sutra 13, no caso, a mente que se sente vinculada ao fruto de suas ações constrói apenas uma vida de desfrute. Né? Então, é uma vida vinculada ao desfrute. E esse é digamos assim, é o problema, é o perigo. Uma vida que não se volta para o eu, não se volta para o Atma, é uma vida que apenas fica procurando prazer ou fugir do sofrimento, em vez de retornar para a estabilidade dentro de nós. Então, vamos avançar aqui. Qualquer coisa a gente pode, né, talvez um pouco mais de reflexão, voltar nesse assunto na próxima semana, mas acho que é o máximo que eu consigo ir aqui, tá, por enquanto. Aí a gente já tocou nesse sutra, certo? Aqui eu trouxe o pedaço resumido, caso alguém assista depois, então talvez valha a pena mostrar esse pedaço. Esses sutras são longos, então vale a pena falar aqui rapidamente, né? Os próximos sutras vão dizer, 15 e 16, tudo é sofrimento para quem tem discernimento. Né? Dukkha meva sarvam vivekinaha. O sofrimento que ainda não surgiu pode ser evitado. Yam dukkha managata. Agora, o sutra é bem sobre isso, o sutra 15. Então, vou tentar mostrar aí no texto. E agora, a leitura completa. O sutra 14, que vem antes, vai dizer: esses frutos são prazer ou dor, conforme provenham de virtude ou vício. Então, os frutos das ações, né? Ou os sucessos das ações. Pode ser, na verdade, entendido como fruto da nossa mente também, como a gente vive. Tudo é sofrimento para quem tem discernimento, em razão do sofrimento envolvido nos hábitos, nos sacrifícios pessoais, tapas, nas transformações, parinamas, e também por causa do conflito entre as atividades próprias das qualidades da matéria. Esse é um trecho difícil de traduzir, Guna Varti Viroda, mas é uma palavra brida, né? Uma justa posição de palavras. Gunavarti Viroda. Então, o conflito produzido pelo próprio choque entre as qualidades da matéria, as gunas. As gunas produzem conflitos constantemente, né? Porque elas se dão em pares de opostos, frio e calor, dia e noite, claro e escuro. Então, esse conflito constante, esse caos constante de dualidades naturais da realidade, isso é uma das causas que produz sofrimento para quem discerne, para quem vive uma vida de consciência. Dentro da consciência, dentro da percepção, você produz o tempo todo, dentro da razão, talvez para ser mais exato, a gente está produzindo o tempo todo algum tipo de sofrimento para a mente. Então, ele dá aqui uma lista de coisas que produzem sofrimento na gente. Os hábitos, os sacrifícios, e aqui a gente está usando a tradução correta, etapa A, né? Tapas. Ou seja, mesmo a nossa busca de purificação produz sofrimento. As transformações das coisas, uma coisa se transforma em outra. Então, o Carlos se estende para falar disso, eu acho interessante. Eu vou tentar trazer um pouco daquelas aulas. Então, ele diz assim, bom, quando você é bebê, você quer criança, quer se tornar adulto, quer experimentar a vida de um adulto, uma vida livre. Só que a natureza não para na vida adulta, leva a gente também para a velhice e para a morte. Então, se a gente aceita bem as transformações da matéria, você sofre, tende ao sofrimento. Até pensar nisso nos produz sofrimento. Eu não vou ter essa juventude para sempre. Eu não vou ter essa cara para sempre, eu não vou ter a vitalidade que tenho hoje para sempre. E até, talvez eu não tenha nem a capacidade cognitiva hoje, os próximos, daqui a 10, 15, 20, 30 anos, se é que eu vou ver tudo isso, enfim. Então, essa série de transformações que levam as pessoas até o seu auge, por assim dizer, também levam ao fechar o ciclo. Aquilo que nasce tem que morrer. Tudo morre. Tudo. Todos nós vamos morrer. Então, só esse experimento, esse raciocínio, já é
causa de sofrimento, nos produz algum tipo de sofrimento. Então, aqui temos uma lista, né, de Patanjali. Os que são samskaras, né, aquilo que nós fazemos atualmente e às vezes nós não conseguimos mudar, ou então, isso por causa da própria inconstância do mundo nos produz sofrimento, os tapas nos produz sofrimento, os parinamas, as transformações da natureza nos produz sofrimento e o conflito das atividades das gunas. Tem uma passagem muito interessante na Gita que diz assim, né, eu nada faço, de fato eu nada faço, que seria um pensamento elevado, pensamento do yogi, de fato nada faço, né, naiva kinchit karomi, eu nada faço. Tudo que eu vejo são as atividades das gunas, atividades da natureza, é a natureza que faz, não eu. Mesmo quando eu ajo, quem age não sou eu, é a natureza que age. Então, é interessante fazer essa... Talvez eu devesse ter colocado aqui para vocês a citação. Posso pegar para vocês. Depois, onde na Gita essa frase aparece. Se não me engano, no capítulo 5, mas eu preciso checar. Então, o sofrimento que ainda não surgiu é aquele que pode ser evitado. Aquilo que a gente já tinha conversado. Né? O texto é otimista. O Patanjali é otimista. Ele diz que o sofrimento pode ser evitado. Aquele que ainda não surgiu. Né? Anagata, aquele que ainda não veio. Vamos em frente. Daqui para frente a gente vai falar do tal do Samyoga, que é uma... Vou ler primeiro com você, depois a gente tenta entender melhor disso. Que nesse caso aqui, não é porque a palavra tem yoga no meio, que é uma coisa tá. Já deixo claro. A união entre o que é o percebedor e a coisa percebível é a razão dessa dor poder ser evitada. Ela pode ser evitada, existe essa identificação. Então, desfazer essa identificação entre o que percebe e a coisa percebível, ou seja, o desapego, né, é a razão para essa dor poder ser evitada. O percebível, né, o objeto percebível, tem a natureza da luz, da ação e da estabilidade. Esses três termos aqui parecem muito as três qualidades as três qualidades das gunas, os três gunas, né? Raja, luz, são... Desculpa, eu cometi um erro aqui. Rajas, tamas e... Realmente, hoje está difícil. Tamas, estabilidade, tem inércia e tamas. Rajas, a ação, na verdade... E Sattva. Sattvam. Seria próximo de Sattvam, talvez. Acho que o mais próximo para a ação. Não sei, teria que pensar. Obrigado. Então, por fato, a ideia de espírito é do movimento. Então, faria sentido. Então, luz, ação e estabilidade. É por si mesmo a natureza manifestada, o Tendriya, que são os órgãos de ação, né, e tem a finalidade de dar fruição pelo observador. Então, o percebível tem a natureza da luz, da ação e da estabilidade, é por si mesmo a natureza manifestada e tem a finalidade de dar-se a fruição pelo observador. Novamente, quer dizer que a gente percebe as coisas no mundo, seja em movimento, seja parado, seja pelo brilho, seja pela escuridão. E tudo isso tem como finalidade a atenção, o desfrute, né, pelo observador. Essa frase aqui é a forma de Patanjali, talvez, de dizer o que diz o primeiro verso da Isha Upanishad. É o verso, é uma das, talvez, a Upanishad mais importante. Ela diz Ishaidam Sarvam, que o Carlos muito genialmente traduz como isso tudo é para o desfrute do Senhor. É quase impossível traduzir isso, é muito difícil. Eu não encontro ninguém traduzindo ele decentemente, mas a tradução, Carlos, consegue conta do que o verso quer dizer. Isha é o Senhor, né? Um termo vago que, para um leitor devocional, pode significar uma divina, pode significar Deus, mas Isha também pode significar o Ishvara, né? Que é o Senhor no coração, é o próprio coração de cada indivíduo. Então, Ishavasa, do Senhor, né? Ou a residência do Senhor, Idam, que é
E isso, né, sábado, tudo para o desfrute do Senhor. Uma tradução que exige um certo salto hermenêutico, mas é uma boa tradução. Então é isso, tudo está para o desfrute. Agora, como deve ser esse desfrute? Essa é a questão. Então, vou continuar a leitura. Especial e comum, definido e indefinido, são as divisões dos gunas. A natureza se mostra dessa maneira, o que é especial, o que é ordinário, comum. O que é claramente definido, definível, e aquilo que é indefinido, que é sem forma, que não pode ser distinguido, né? O verso 20 vai dizer: o percebedor é limitado pela percepção, embora puro, apreende apenas as suas próprias convicções. O termo aqui, tentando dar uma tradução mais direta para o texto, como está no Sutra, ele aprende apenas a sua ideia, apenas uma ideia, aprende apenas o que ele tem na sua cabeça, de certa forma, é mais ou menos isso. Então, traduzindo, o percebedor é a medida da percepção. Então, o percebedor é limitado pela percepção e, embora puro, o percebedor é o drashta, né? Então, ele é o coração aqui, como eu tinha mencionado ali em cima, é puro, porque, como diz o verso 14, é o verso 24, não vou olhar. É o verso 24 do capítulo 1, né? O Ishvara é um aspecto do Purusha e, portanto, não é afetado pelos repertórios dos resultados das ações. Então, a gente tinha falado do repertório das ações ali em cima. O Ishvara não é afetado pelo repertório das ações. Então, permanece puro. Ele se mantém Shuddha, né? Puro. Então, embora puro, percebedor puro, ele aprende apenas as suas próprias convicções. Então, ele está limitado pela mente da qual ele se serve, da qual o eu se serve, né? Então, ele está limitado por essa mente. Então, essa mente tem que estar em boas condições para perceber bem. Então, mas eu acho que o mais interessante mesmo do que eu estou dizendo, mas o que realmente importa dizer aqui é que uma percepção, o percebedor é a própria medida da percepção. Isso é uma frase contundente, né? Tudo que nós vemos, todo mundo que nós construímos, porque nós construímos o mundo fora de nós, ele é construído a partir da nossa medida, da nossa madra, né? Da nossa medida. Então, tudo depende de como nós percebemos as coisas e do tamanho de cada coisa. Carlos gosta de citar uma frase aqui do Fernando Pessoa. Já vi ele citando mais de uma vez essa frase, vale a pena mesmo. Que ele diz que o Fernando Pessoa estava, em determinado momento, vendo em Lisboa, né, a construção dos prédios, ele estava perdendo a vista que tinha antigamente, ele podia ver as montanhas ao fundo, na cidade de Lisboa, e aqueles prédios sendo construídos na frente, ele falou, isso me incomoda, tirando a minha visão. Né? E aí ele escreve que a frase bonita do Pessoa é assim: eu não sou do tamanho da minha altura, mas eu sou do tamanho do que os meus olhos enxergam. Então isso tem bastante a ver com a lógica do yoga, né? Eu já devo ter mencionado aqui algumas vezes, mas tem uma frase importante do Upanishad que diz assim: sentado vai a toda parte, deitado no lugar. Quem será o Deus capaz de entender? Nananã. Então, essa frase dá um pouco a ideia do que os sutras querem dizer aqui também, que o limite da nossa percepção ou da nossa capacidade de entender as coisas depende do quanto nós somos capazes de nos estender pelo universo. E até porque a percepção ela é um engodo, ela é uma ilusão, é um mecanismo, ferramenta para que nós estejamos no mundo. Isso vai ficar mais fácil, mais claro, talvez no último capítulo dos Sutras, quando de fato Patanjali entra nesse assunto e fica claro que ele está dizendo nesse texto mesmo, quer dizer, existe uma divisão entre o externo e o interno,
ela existe para que nós possamos nos perceber uns aos outros, para que haja um desluxe, claro, que se permita essa percepção, que um possa perceber o outro, né? Que nós nos multiplicamos em infinitos purushas, em infinitas pessoas, e todas se percebem mutuamente, todas se identificam, se adivinham umas das outras como pessoas. Mas essa adivinhação é um problema, tá? Porque ela também pode produzir sofrimento, porque ela também pode ser ilusória, e a gente vai nesse assunto agora. Eu vou só marcar os dois comentários que o Carlos faz, esse sutra, só apontando para vocês qual é o 18 e qual é o 20, né? Voltando aqui. O 18 ele vai falar da luz, da ação, da estabilidade, ou seja, sobre a questão da aflição, e no 20 vai dizer justamente que o percebedor é a medida da percepção. Volta ao Sutra 18. Nossa, eu coloquei 2 vezes. Patanjali elucida nesse sutra a natureza do objeto observado, proposição àquele que vê. Então, qual é a natureza do objeto observável? Aquilo que pode ser visto não precisa se manifestar porque já é manifesto. Na verdade, ele é a própria natureza da manifestação. Não existiria senão para ser percebido pelo outro que vê. A natureza manifestada é identificada aqui pela expressão Buddhendriyani, que engloba os princípios abaixo de Manas, Buddhendriyani, Karnendriyani, Tanmatra e Mahabhutani. O Carlos foi sagaz aqui, porque jamais seria capaz de fazer isso. Então, quando o Patanjali cita Buddhendriyani, ele está citando todo o conjunto dos Indriyani, né? todo o conjunto dos Tanmatras. Então, talvez o Patanjali devesse ter usado até um Tanmatra, não sei por que não usou. É uma questão para se refletir a respeito. Mas, basicamente, está dando a questão aqui, apontando, eu vou mostrar para vocês essa árvore das medidas, dos matras, do Sankhya, né, a construção, eu perdi o termo agora, me fugiu o termo correto. Enfim, vou mostrar para vocês essa enumeração, acho que chegou o momento de mostrar, porque a gente já falou do Sankhya não sei quantas vezes, mas, basicamente, ele está falando da diferença entre o percebível e o objeto observável e aquele que se manifesta, que é o percebedor. O percebedor ele não pode ser visto, deixaria de ser, se manifesta na ação. Né? Todo objeto percebido se manifesta sendo percebido. É a forma como o pensamento indiano caracteriza essa dicotomia, que é o tal do Shiva. Né? Shiva percebe, mas, portanto, o movimento Shakti, que é cheia de riqueza, de poder, o termo Shakti significa poder, ela se manifesta na sua própria existência, naquilo que pode ser percebido. Quanto ao Sutra 20, que é aquele sutra que fala da medida da percepção, do percebedor como medida da percepção, ele vai dizer o seguinte: pode-se dizer que um ato de percepção pura aparece na esfera de Chitta, muito longe da natureza material. A consciência, no entanto, está presa aos objetos materiais impermanentes. Quando nossa relação com os objetos é imaculada, ela acontece na esfera de Chitta, ainda que se após atividades inferiores, órgãos sensoriais. Talvez aqui esse sutra, esse comentário, deixe bem claro o que você está falando aqui. Se o yoga é, por definição, o recolhimento das bancas de Chitta, então se busca uma percepção imaculada, uma percepção pura, no meio do yoga, de modo a ter essa fruição, mesmo por meio dos órgãos sensoriais, que são impermanentes, estão fadados ao meio, o próprio meio de percepção, assim como o objeto percebido, fadados a todas as impermanências do mundo material. Tá, e aqui, só para mostrar, então, uma ilustração, eu não consegui uma imagem melhor, eu tenho que reconstruir esse mapinha aqui, que eu comecei a fazer isso algumas vezes,
mas acho que pelo menos tá dando para ler, né? Por sorte, eu consegui uma imagem que acho que dá para ler. Então, nós temos Mula Prakriti como a natureza fundamental, que está lá em cima, em cinza, né? Tá no texto branco no fundo cinza. E depois nós temos todas as derivações dos órgãos, as derivações dos princípios e embaixo dos órgãos. Então, Maha, ou Buddhi, é a inteligência perceptiva. Depois, Ahamkara, que é o fazedor do eu, né? Ahamkara, assim, fazedor do eu, que é a egoidade. E depois nós temos os Panchatantramattarani, que são 5 medidas do universo. Ou seja, não sei se isso fica claro, mas do ponto de vista do Samkhya, que é essa construção, essa enumeração aqui, é uma árvore esquemática que a gente faz a partir dos textos do Samkhya, né? Por exemplo, se eu não me engano, o Carlos está se baseando no Ishvara Krishna para montar esse texto, mas ele já leu muita coisa do Samkhya, não tem nem condição de avaliar assim, a profundidade do texto. Fazer essas comparações, os próprios autores do Samkhya não entendem o que alguns autores querem dizer. Então, o Ishvara Krishna é um dos textos mais claros, mas é porque, enfim, o Carlos consegue ler o sânscrito muito bem. Então, não sei se você consegue perceber, mas o Samkhya, ele constrói a criação do universo a partir dos meios de percepção, a partir saindo, né, lá de Mula Prakriti, dessa natureza informe, raiz da matéria, né? Mula é raiz, então é raiz da terra, por assim dizer. E dessa raiz universal, absoluta, abstrata, nasce a inteligência. E da inteligência nasce o eu. E do eu nasce as medidas da percepção. Então, o som, o toque, a forma, o sabor e o odor. Depois, disso nasce o espaço, o ar, o fogo, a água e a terra. Claro que isso é metafórico. E disso, junto com isso, por assim dizer, nasce a nossa percepção. A percepção, por assim dizer, dos livros. Então, é como se nós criássemos o universo. Nós não somos um acidente no final da criação. Do ponto de vista do Samkhya, o eu, o indivíduo, o Purusha, a pessoa, está na origem do universo. Então, daí disso sai, né, do ponto de vista de arrancar lá em cima, né, nasce os tais dos 11 órgãos, né, Ekadacha Indriyani, os 11 órgãos, que é o ouvido, a pele, os olhos, a língua, o nariz, a voz, as genitais, o ânus, mão, pé e manas, que é o 11º. Eu tenho dificuldade de entender bem essa árvore, essa tabelinha, né? Mas acho que dá para ter uma ideia do que a gente está falando aqui, quando ele estava falando ali no parejo, ele estava falando dos gunas e dos órgãos, né? Então, temos os órgãos de ação e os órgãos de percepção. Os órgãos de percepção são os de cima, né? São ouvido, pele, olhos, língua, nariz, e os órgãos de ação são os de baixo, voz, genital, ânus, mão e pé. As mãos e os pés é bem óbvio que são órgãos de ação, né? O ânus é o órgão de purificação, a genital é o órgão de criação, nós damos origem à vida, né? Nós temos progênie, nós criamos a nossa vida, e a voz é que nós produzimos o som, são de fato os órgãos de ação. Eu vou deixar por isso mesmo, não sei se vocês querem entrar nesse mérito, mas era só um esqueminha para vocês, talvez na vida tenham acesso a essa tabelinha confusa de Samkhya, que dá tanto que falar. Então, a gente continua aqui na questão do Samyoga, que é essa união entre o percebedor e o objeto percebido. O objetivo, né, do percebedor é somente encontrar a natureza real, Atman, do percebível. Então, o Artha, o percebedor, é encontrar a Atman do percebível. Ou seja, meu objetivo, o objetivo do meu eu, é perceber o Atman nas coisas, a sua individualidade. Né? Atman pode ser traduzido por individualidade também. Então, eu adivinho um eu, esse mouse,
Eu adivinho o eu nessa caneta, eu digo, eles têm alguma coisa que eu tenho, que é ser capaz de eu procuro no objeto aquilo que ele tem de divino, para assim dizer, que é a capacidade de eu, a capacidade de viver o eu, de viver a individualidade. Só que isso nem sempre acontece da maneira certa, certo? Quando buscamos os aspectos impermanentes dos objetos, inevitavelmente erramos. Isso produz preocupação e sofrimento. Ele está falando aqui do tal da avidia, né? Que é buscar a permanência naquilo que é impermanente, que o agradável naquilo que é desagradável. Mas o objetivo eu é buscar onde esse eu aparece. O Carlos diz assim, muito, muito por inspiração, eu acredito, que é buscar alguma coisa, o eu por alguma coisa que o liberte. Ele está buscando a própria libertação fora dele, por assim dizer. E o objetivo é buscar encontrar essa libertação dentro dele, né? Dentro dele. Então, o Sutra 22 vai dizer, na busca pela realização desse objetivo, é destruído o percebível, mas também não é destruído em razão da sua universalidade para os demais observadores. Esse sutra aqui, não sei se dá para pegar o que ele está dizendo. Ele aqui é difícil de pegar. Vamos se a gente consegue explicar ele juntos. Se eu consigo encontrar o objetivo da minha busca suprema, que é o moksha, que é a libertação, ou se eu atingo pelo menos esse estado de integração, quando eu presto atenção no meu próprio eu, no eu no sentido no grande, no sentido forte do termo, certo? Uma pessoa, no percebedor, no meu coração. E, por exemplo, se eu de fato recolho recolho os meios de expressão da mente, o mundo exterior deixa de ter importância para mim. Ele perde importância, a ponto de até eu esquecer que ele existe. Dormindo, a gente até esquece que o mundo exterior existe, né? É mais fácil pensar dessa maneira. Mas o sonho também é um meio de expressão, né? Então é preciso recolher sonho. Então, recolhendo meios de expressão da mente, o universo deixa de existir. Ele é como se ele fosse destruído. Mas, ao mesmo tempo, ele não é destruído, porque ele existe para os demais observadores. Então, do ponto de vista do Sankhya, nós somos os criadores do universo. Então, se eu recolho, se eu tiro a minha do universo, se eu me liberto do universo, do mundo exterior, ele deixa de existir. Ele não tem mais razão de ser. O eu, né, eu aqui no sentido profundo, né, eu sou o próprio Dharma, a sua própria fundação da realidade. A realidade se sustenta na minha percepção. Quando eu recolho a percepção, o universo se desfaz. Pelo menos o universo para mim, porque todos os outros eu sustentam a realidade. Né? Então ele não deixa de existir, obviamente, né? Se desfaz. A Matrix não deixa de existir. Então, eu vou ler aqui a observação que o Carlos faz. Nesses sutras em particular, eu não removi os comentários. Alguns desses comentários, esses são comentários grandes, mas na tradução do Carlos existem alguns comentários assim que ele deixa entre colchetes, mas nesse trecho aqui os comentários são mais parrudos, são mais gordinhos, eu achei que eles valiam a pena, prefiro deixar. Ele vai dizer assim: quando avançamos nosso objetivo, o Atman, destruímos em nossa mente o percebível, o objeto da percepção, pois mergulhamos na identidade fundamental de tudo. Então, mesmo assim, a natureza do percebível permanece disponível para a experiência dos outros. Então, uma outra forma de entender, até pelo comentário dele, é de que eu percebo, por exemplo, a essência de uma caneta, que é escrever, em vez de olhar para a aparência da caneta. Então, isso é como se eu removesse da caneta tudo aquilo que é acidente da caneta e percebesse apenas a sua função ou a sua capacidade estética. Isso não desfaz a caneta, não faz ela deixar de ser uma caneta. Todos os outros vão perceber as outras qualidades da caneta. Uma forma, talvez, mais kantiana de explicar o negócio, mas não tá incorreto também. Né? Você pensar dessa maneira.
sigo em frente? Eu gostaria só... Luciana, fala, fica à vontade. Não sei, mas isso me parece assim, uma neutralização, né? Porque é individual, porque o tempo todo a gente está associando a mente, né? Ela fica associando e avaliando o tempo todo, né? E eu estava fazendo aqui uma digressão aqui nesses nossos estudos, porque o discernimento, né? O Samprajñāta, que são que eles podem ser construídos, né, que esse caminho, né, para o samadhi, né, quando a mente tem essas etapas de associação, e depois ela avalia, né, ela associa dois objetos, depois ela avalia, e você pode mergulhar, né, nesses conceitos que a gente consegue fazer a partir do momento que você conhece o conceito, você percebe você trabalhando a sua mente e a atividade através disso, e você chega no discernimento. Você chega no discernimento, mas você está fazendo avaliação. E nessa avaliação, você pode colocar o seu julgamento. Né? Qual o seu julgamento? É a sua crítica, mas não é assim, isso é racional. Então, quando você faz esse desligamento, é uma neutralização, mas ela é individual. Ela é individual. Portanto, você pode desligar, momentaneamente, é como se fosse segundos. Percebe? São segundos que você consegue sair disso aí, mas está aí. Você sai, mas é individual. Então, são dois aspectos de manifestação da natureza, que está conectado com Tat Sat Ananda, né? Que tem a ver com os conceitos de razão, de aprimoramento moral e as manifestações da natureza que está direcionada com os aspectos materiais, que são as gunas. Eu não sei trazer totalmente isso, mas eu estudei um pouco sobre isso esses dias e me veio, sabe? Eu comecei a fazer, caramba, realmente, a gente o tempo todo a gente está fazendo esse julgamento, entendeu? Essa avaliação de tudo. Você olha, você avalia, sabe? É assim, faz parte da sua natureza já, mas tá vendo? É uma natureza material, né? Pois é, você está descrevendo talvez o caminho do Samadhi, passando pelo Samprajñāta racional, né? Do Samadhi construído pela razão, que é um caminho. E repare que existe talvez o passo seguinte é a desconstrução irracional, passando por caminhos, por etapas, que é uma irracionalidade, de desconstruir mesmo as raízes irracionais desses construtos racionais que ele faz na mente. Então, se você olhar o finalzinho do capítulo, acho que você fez a lição de casa, tá dando para ver pela sua fala que você fez a lição de casa. Por isso que traz tanto sofrimento, que o discernimento, você vai ter um discernimento, aí você vai fazendo essa avaliação, você vai percebendo que tudo é sofrimento, mas tem como você desconectar desse sofrimento. Aí onde o Patanjali fala, tem esse otimismo, olha, existe outra via, a via está dentro da gente, mas fazer esse link correto, né? Né? Não é uma escadinha, mas perceber todas essas ferramentas que nós temos. O Samadhi com semente ele é uma escadinha, ele é esquemático. O Samadhi sem semente não é. Então, dá uma olhadinha depois nisso, do Sutra 50 sim. 46 em diante, né? Eu acho que não precisa ser já, mas assim, porque eu acho que eu dei muita ênfase para o Samprajñāta, que é o insight racional, né? Que é a isso, avaliação julga, que eu traduzo julgamento, associação e avaliação, né?
E isso indica o caminho de um samadhi que tem uma vida racional. Depende de Ananda, Smita e é isso, Ananda, Smita. É o sentimento, né, de individualidade. Aí você percebe, você avaliando isso. E Ananda, quando você, né, esse pertencimento, né, aí te dá essa satisfação. A gente tem que estar com esses 4 links para você perceber como você funciona também. Esses 2 primeiros são fundamentais. Formas de produção samadhi que são inconscientes. Uma pessoa que... A Nina, você, Luciano, você pinta. Então, eu sei que a Nina toca. Então, pela música, a gente literalmente produz o samadhi pela prática. A arte tem essa capacidade. Isso não é racional. Você utiliza a repetição, que é o samskara, uma forma de hábito, né? A repetição daquilo para que você possa livrar a mente dessa prisão, né? E aí a mente, quando ela não precisa se manter fixa naqueles elementos, ela pode voar. Então a música produz essa sensação. O artista tem sensação de libertação, que a mente relaxa, a mente se assenta, porque ela não precisa ficar tão apegada aos elementos constitutivos da ação. Eu gosto muito de dar o exemplo de lavar a louça. Isso é uma coisa relativamente difícil de fazer. Lavar a louça sem nada, sem ouvir música, sem ouvir um podcast. No fundo, para mim, é quase uma tortura. Mas é uma coisa que você faz que é tão fácil de fazer que você não precisa da mente para fazer. O Carlos dá o exemplo de tomar um chá da tarde, o hábito dos ingleses de tomar um chá assim. Então, é uma coisa que, como você faz sempre no mesmo horário, da mesma maneira, isso te dá conforto, estabilidade, permite que a mente se assente. Então, com a mente assentada, é possível produzir a estruturação samadhi. Essa sua colocação é muito, muito boa, bem-vinda, muito bem colocada aqui, porque é mais ou menos nesse sentido mesmo que eu acho que o Patanjali está falando. Não se esquecendo, talvez, de que o assunto mais importante seja o desapego, que você já falou, sempre gosta de apontar, então eu sei que você não está esquecendo disso. Depende muito do desapego para que seja possível não se vincular ao sofrimento produzido, por exemplo, pelo discernimento. Não só pelo discernimento, mas por todas as outras... Por exemplo, a compaixão produz sofrimento na gente, né? A compaixão pelo sofrimento dos outros produz sofrimento. Literalmente, compaixão é isso. Patos é sofrimento. Então, todas essas formas de sofrimento, elas existem porque a gente se apega à realidade exterior. Então, o yoga, nesse sentido, parece um pouco pista, talvez, mas libertar-se do mundo exterior, libertar-se do percebível, do objeto percebido, permitir o recolhimento dos meios da mente, para que a mente funcione bem, e daí talvez a gente possa fazer alguma coisa pelo mundo. Mas primeiro a gente tem que estar bem para isso. Então, acho que vai nessa direção. Só quis enfatizar, então, da sua fala, de que existem outras formas não racionais de realizar o samadhi. Eu gosto muito de falar do tal do videha, que é a sensação de não ter corpo, ou a experiência da ausência, da não existência. Então, quando você faz uma coisa de forma tão descompromissada com você mesmo, ou mesma, quando você age de maneira tão desapegada de si mesmo, né? Realmente, a palavra não vai vir para mim agora, mas as ações filantrópicas têm essa característica. Quando você abandona a sua identidade e age como se fosse outra pessoa, ou encara, né, como deveria ser, pelo menos não é, mas deveria ser, a atividade do juiz que encara as leis, né? Isso é um grande funcionamento na direção do samadhi. Então, você é uma protetora, né, você trabalha pelos direitos dos animais, às vezes, outras vezes, como o nosso próprio bem-estar, nossa saúde, ou até a nossa paz de espírito,
Isso impulsiona na direção do samadhi. Um samadhi que não é necessariamente racional. A gente faz coisas que às vezes são, até Deus duvida, né? Mas em prol de outra pessoa, de um animal, né? E isso pode parecer loucura para outra pessoa, mas não importa, né? Importa que a gente fica feliz quando a gente faz isso, produz ananda. Então, acho que é isso. Desculpa, se quer colocar mais alguma coisa, eu cortei no meio, eu acho. Perfeito, obrigada. Eu entendi perfeitamente. Mas pode me interromper, tá? Eu não quis te podar, não. Pelo amor de Deus. Tá, eu vou continuar aqui, mas qualquer coisa é só me interromper. Fique à vontade. Então, a gente estava vindo aqui do tal do objetivo. Acho que eu posso ir direto para o 23 e a gente, qualquer coisa, volta. Então, finalmente chegamos no termo mesmo. O Samyoga, né? O termo aqui é Samyoga. É a causa, ou seja, Sam é intenso, né? Yoga é a união. Nesse contexto, pelo amor de Deus. O Samyoga em si, uma tradução para união é Samyoga, não yoga. Yoga significa união, significa adequação. Mas Samyoga significa uma união, uma intensa adequação, aproximação intensa, como, por exemplo, uma tampa de uma panela. Samyoga é algo que a gente pode usar para casamento, certo? Quando duas coisas distintas são adequadas uma à outra. Então, Samyoga é a causa da lição das características, das forças, do próprio percebível e do seu senhor. Esse é um sutra hermético, enigmático. Então, eu vou ler o comentário do Carlos, e qualquer coisa a gente tenta ver se precisa fazer mais algum comentário em si. O percebedor é, num certo sentido, o senhor daquilo que é percebido. Suas percepções constituem o seu reino, seu universo. Um não existe sem o outro. Daí se dizer que há uma união muito forte entre ambos. Quando o percebedor se apega ao percebível, sua natureza instintiva é maculada pela natureza perecível do objeto. Enquanto isso existir, ele não é livre. Então, ele está dizendo aqui que o nosso aspecto divino, o eu, nosso aspecto espiritual, Purusha, na figura do Ishvara, porque o Ishvara é o nosso pedacinho do Purusha, é o aspecto do Purusha que reside no coração, né? Ele é maculado pelo vínculo com o percebível. A relação se torna maculada pela percepção. Então, a percepção produz a fruição incorreta, a fruição maculada, quando a vida não é desapegada. Quando a gente vive uma vida apegada, quando a gente vive uma vida kármica, por assim dizer, em que a gente se preocupa com os resultados das ações, para fazer uma leitura mais ao modo da Gita, a gente macula a experiência. E isso tira a nossa liberdade. Então, para encontrar o moksha, para encontrar a liberdade, é preciso que a gente se desapegue, mesmo que a gente viva e faça e haja no mundo, que a gente se desapegue dos resultados das ações. É o que diz a Gita. Né? Ou que a gente perceba que o percebedor ele não está limitado às características do indivíduo, inclusive do corpo, inclusive da mente. O eu, ele não tem as características do corpo, ele não tem características da mente. Ele não tem características, simplesmente. Né? Ele é imanifestado, ele se manifesta no mundo. Então, ao mesmo tempo, esse sutra é poderoso e, ao mesmo tempo, ele é hermético, para mim, pelo menos. Eu tomo contato com o objeto, eu me deixo informar, eu me deixo deformar pelas características do objeto e eu me permito macular por essa relação, pela relação do eu com o objeto. Então, eu preciso
tomar contato com os objetos de forma pura, de forma não apegada. E aí eu consigo ter uma relação pura com o objeto. Então, o exemplo mais banal é a relação com a pessoa, o relacionamento amoroso. Com o tempo, as pessoas vão ficando cada vez mais parecidas, um vai pegando as características, e eu me deixo deformar para outra pessoa, e ao mesmo tempo eu quero fazer da outra pessoa o objeto da minha fruição, o objeto da minha satisfação pessoal. Então, isso é a relação magoada. Eu sou tanto escravo nessa relação que eu estou descrevendo, né? Dessa pessoa que eu estou tentando usar, para ser bem claro, né? Os termos, e ao mesmo tempo eu acabo nesse balaio, nessa bagunça, eu acabo absorvendo características do objeto. Esse objeto me constitui, começa a transformar, a limitar, né? A sujar a lente do percebedor. Então, a percepção pura, por isso que o yoga pode ser claramente definido como o colhimento dos meios de expressão. Porque quando a gente não se apega ao que é percebido, a percepção é pura, a percepção é clara, a percepção é nítida. Então, acho que eu espero ter conseguido ajudar a entender esses pontos dos mais fáceis para mim. O importante aqui, a gente falou que existe esse termo, né? É o tal do Samyoga, que é a união entre o percebedor e o percebível, e essa união ela não é desejável, tem que ser superada. Lembra que o yoga não é uma filosofia que realiza, se achar um termo melhor, que condena, desculpa, gente. O yoga não condena o desfrute, certo? Então, por isso, uma vez, talvez agora, segunda lição do dia, a Prashna Upanishad, a anedota dos dois passarinhos. São dois passarinhos, agora, talvez na hora certa de fazer essa anedota. Um dos passarinhos apenas observa o outro passarinho. O passarinho que está sendo observado, ele é um passarinho comilão. Ele come, e tem esse segundo passarinho que apenas observa primeiro. Essa é uma metáfora do eu, do indivíduo, da pessoa, né? Nós temos esse lado que tenta as coisas, é o lado impermanente da gente, é o lado perecível do indivíduo, de cada um de nós. Esse lado perecível, ele frui das coisas. Ele tem o desfrute por meio direto, né? Por meio imediato, né? E existe a fruição do percebedor, que ele sustenta a existência do passarinho, por assim dizer. Estou usando a metáfora e falando, talvez estou saindo da metáfora e caindo no campo da analogia. Então, o segundo passarinho, ele frui da experiência apenas observando, sem se contaminar com aquela sujeirada que o passarinho comilão faz. Então, a ideia é mais ou menos essa. Ele apenas observa, ele está distante, né, imaculado, apenas observando aquele outro passarinho comilão. Então, essa é a tal da anedota do passarinho comilão que está na Prashna Upanishad. Isso ajuda a gente, eu acho que isso ajuda a gente a entender nosso próprio ser, né, quem nós somos. Pelo menos a forma como o Sutra aqui e as Upanishadas já pensavam nesse assunto. O Ishvara, né, o Senhor da Vontade, que é um aspecto da pessoa, do Tamapusha, da pessoa, do Purusha, não se macula com o mundo. Ele apenas observa, ele é a fonte da percepção e ele não pode ser percebido. Mas sendo a fonte da percepção, ele sustenta o mundo, sustenta a existência, sustenta o ser, ele é o ser, e permite a fruição, permite o desfrute, que é bem-vindo. Ele só não atinge o ser. As duas coisas acontecem simultaneamente, as coisas existem simultaneamente. Sem que isso faça do sistema um sistema dualista. Tá? O Sankhya não é dualista. Tem o Yoga. E aí a gente chega ao Sutra 24. Sua causa, né, do Samyoga, da união percebedor com percebível, é a própria falta de sabedoria. A causa dessa união
que não deveria, que não deve existir, que não é desejável, é a vidya, que a gente já discutiu lá atrás, certo? Perceber o perecível no imperecível, o agradável no desagradável, o individual no individual, e eu não lembro os 4 de cabeça. A gente pode voltar lá atrás. Deixa eu ver se faltou um aqui. A vidya. Falta de sabedoria. Eu nunca acho. Eu posso voltar aqui nos próprios sutras, mas na tela. Mas eu achei que eu ia achar mais fácil. Achei. Percepção da eternidade, pureza, bem-estar e individualidade. Né? Então, o que falta falar é o puro e o impuro. O eterno é agressível, bem-estar naquilo que é desagradável, individualidade naquilo que é não individual, pureza naquilo que é impuro. E impuro no sentido de que não faz parte da nossa natureza, certo? Não existe, não é um julgamento moral. O yoga não é moral, não é moralista. Quando ele diz que uma coisa é impura, é porque ela não faz parte de nós. Então, não faz parte de mim, por exemplo, tocar piano. Eu posso tocar um pouquinho, mas não faz parte de mim, já descobri isso no piano. Mas isso não significa que tocar piano seja uma coisa impura, só faz parte da minha natureza. Certo? Não é um julgamento moralista. Vou ao comentário. Acho que vale a pena. Você já tem lido esse tempo que eu falei. A sabedoria não se expressa por palavras ou ideias, mas apenas por atos. O sábio é aquele que age corretamente, ainda que não possa explicar as razões das suas próprias ações. O conhecimento, jnana, não traz sabedoria, mas apenas pode melhorar ou piorar nossa relação com os objetos. Nossa ligação com os objetos, a ligação com os objetos que percebemos, é o princípio da nossa existência consciente. Esse aqui é aquele sutra lá atrás, um dos mais difíceis. Mas ao nos desligarmos do aspecto exterior dos objetos, damos oportunidade para o surgimento de vidya, e podemos realizar a integração plena da natureza interna desses mesmos objetos. Quando podemos perceber os objetos e, ao mesmo tempo, ser integralmente esses mesmos objetos, sentimos que existe apenas uma única presença. Vou ler isso mais uma vez, que é uma frase interessante. Quando podemos perceber os objetos e, ao mesmo tempo, ser integralmente esses mesmos objetos, ou seja, quando a percepção ela é tão forte, tão cristalina, tão clara, que identifico com o objeto, é como se eu percebesse o objeto como se ele fosse parte de mim. Sentimos que existe apenas uma única presença. O universo se esvazia para a percepção, estamos livres. Então, essa é uma outra forma de ver que eu não tinha mencionado ainda. Mas se a percepção é ilusória, né, tudo está dentro de cada um. Todo o universo faz parte de mim. Né? Não faz nem sentido eu sentir falta de outra pessoa, porque ela faz parte de mim também. Se eu consigo, de fato, superar a consciência nesse sentido, a sensação de separidade, que é produto da consciência, eu percebo as coisas como parte de mim, como integrante de mim, e nada pode faltar. Né? Então, o universo se esvazia, porque tudo desse eu interno. E isso produz o moksha, a libertação. É um conceito interessante. Eu não sei se eu esgotei o que eu tinha para hoje, eu acho que estamos chegando. Eu ia fazer uma leitura direta, né? Mas com poucos comentários, só com os comentários do Carlos mesmo. Acho que o 25 vai nessa direção também, mas eu não sei se eu coloquei. Sim. Não, eu tinha parado aqui mesmo. Vocês querem voltar em algum sutra? Eu perdi totalmente a noção do tempo também. Dimas e amigas, desculpa, eu vou precisar sair. Quero agradecer a todos e na semana que vem a gente se encontra no mesmo horário, é isso?
Vai ser feriado no dia 15, sexta-feira, se não me falha a memória. Com certeza. Tá, então sábado vai ter atividade. Acho que pode fazer de qualquer maneira, não vejo ele. Não, eu não devo viajar. A princípio, sim. Até segunda ordem. Perfeito. Gente, muito obrigado. Bom final de semana a todos. Obrigada. Dimas. Ô, Luciano. Não sei se isso contribuiria também. Encerra o compartilhamento ou você quer voltar no slide? Pode encerrar, né? Pode encerrar, porque eu também... Acho que foi, né? Deixa eu ver, fechando aqui. Encerrou? Não, você quer que eu estava falando do compartilhamento do slide. Mas eu posso parar de gravar também, se você preferir. Porque já são 4h30. Hoje ele está brincando comigo, ele não me deixa apertar o... Agora foi. Parando a gravação.